Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, pois eu acabei de terminar mais uma leitura. Engraçado é o seguinte, que enquanto eu lia, eu me lembrei demais de um professor que eu tive, que uma vez ele disse o seguinte para um grupo de alunos, que ele odiava filme de cachorro e odiava mais ainda a pessoa que gosta de filme de cachorro. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu vi esse professor dizendo isso. Casualmente eu ainda encontro essa figura e imagino que ele continua com o mesmo discurso. Pois bem, a questão é que eu acabei incorporando isso para mim e no tempo em que a TV aberta era basicamente a única forma que nós temos para ver filmes, né? Éramos obrigados a assistir todos aqueles filmes de cachorros, de gatos, né, de pets de uma forma geral, que inundavam as tardes da TV brasileira. Todos filmes muito ruins, né? Mas que infelizmente nós assistíamos várias vezes porque era a única coisa que havia disponível ali, né? De manhã era a escola, à tarde era dividida entre as tarefas, né, de casa, né, os deveres de casa e os filmes com os pets, né? Que à época não recebiam esse nome. Pois bem, alguns anos atrás, na verdade, no ano passado, eu vi essa edição de um gibi que trazia como protagonista um grupo de pets, né? Basicamente de cães e um outro gato que casualmente, pelo que eu percebi, participava daquelas desventuras. E eu inicialmente eu não me interessei a comprar justamente por esse meu histórico de aversão a filmes com cachorros. Mas eu vi pela internet algumas ilustrações desse livro. E eu achei tão bonito, porque era uma pintura feita à aquarela, que eu disse, caramba, apesar de ser uma. Não, a autora, que é Jill Thompson, não ter a intenção de ser fotorrealista, mas ela acabou desenvolvendo uma técnica que conserva ali a aparência, né, dos animais, né, dos gatos, das diferentes raças, né, de pets que aparecem na revista, mas sem perder aquele tom cartunesco, né, ou dos desenhos, né. Depois fui lá e comprei. Eu não sabia exatamente do que se tratava e foi uma surpresa porque é um gibi impecável. O argumento é muito bom, o roteiro é excelente, o desenho dessa autora, né, Jill Thompson, é sensacional. E como eu disse, se eu puder, eu vou até comprar um outro exemplar para presentear a algum aluno, né, algum conhecido, porque eu achei muito bonito o desenho. Por, in- pelo que deu para entender, nos Estados Unidos, essa série foi publicada pela Dark Horse e saía num, como é que se diz, no mix com outras histórias. No caso, esse que tem um nome esquisito, eu não sei se eu consigo pronunciar, se eu vou mostrar. Eu acho que eram publicados pequenas histórias e acho que inicialmente eles não pensavam em criar uma série, não seria algo longo, seria um ou outro pequeno especial, mas pelo que deu para perceber ele fez muito sucesso e eles continuaram. No Brasil já saíram três encadernados, cada um com algo em torno de 160 páginas, mais um caderno de extras, né, com estudos de personagens, com alguns textos dos autores e com pôsteres e as artes da capa, né, das capas originais. Em cada um desses volumes no Brasil, acho que ele reúne cinco ou seis revistas, histórias, né? Porque assim, cada uma tem mais ou menos 24 páginas. Se o volume encadernado tem 160, então assim, quando é que fica? Sei lá. Deixa eu tentar dividir. Deixa eu tentar dividir aqui, né? Cada um tem 24, então 24, 48, é, 48, é de 72. Então vamos dizer que dá mais seis edições que são encadernadas em cada volume. No Brasil já saíram três desses encadernados, cada um tem seis, sete volumes, sete edições dentro do original. E ouvi falar que em 2023 sairá um novo encadernado. Eu tenho os três primeiros, mas só li o primeiro, que é o que eu vou comentar aqui. E o nome dele é Beast of Burden, que eu não procurei saber o que significava, que tem como subtítulo, pelo menos desse caderno, é Rituais Animais. O roteiro, o argumento é de um cidadão chamado Evan Darkin, e ele até tem, num dos textos extras, um tipo de
pós-fácil, ele comenta que ele foi convidado para. Eu não sei se ele. Não me recordo agora se ele foi convidado ou se ele tinha pretensões de criar uma história de terror, né? Ou pequenas histórias de terror, mas como ele coloca, que não fossem terríveis, quer dizer, que fosse, porque ele diz que ele tinha experiência em fazer roteiros para histórias de terror, mas eram histórias terríveis, né? Quer dizer, ele mesmo admite que eram muito ruins. Ele disse que ele gostaria de continuar a roteirizar histórias de terror, mas que elas não fossem terríveis, né? Que tivesse alguma qualidade ali narrativa e tal, né? Então ele pensou numa história em quadrinho de terror protagonados por pets, né, por cachorros, gatos, hamsters, essas coisas, e ele buscava agora um desenhista, né, para acompanhar nesse projeto. Ele pensou em alguns nomes e no final ela acabou optando em fazer parceria por essa mulher aqui, por essa moça chamada Jill Thompson. Eu não a conhecia antes, vi alguns trabalhos dela pelo Google, né, lá pelo Google Imagens que eu fui pesquisar, e eu gostei muito, por isso que eu acabei comprando esse aqui, né, o Rituais Animais. Eu vou mostrar a capa porque ele tem um formato gigante, que é isso aqui. Ele tem essa capa meio bege com essa ilustração da capa é das próprias Jill Thompson, né? E originalmente isso aqui era uma das capas das edições originais. Ele tem essa meia casaca que imita couro, mas não é couro, é plástico, né? Porque pelo menos vamos manter aqui, né? Tem que ser uma obra vegana, já que ele é protagonizado por animais, né? Enfim, tem a lombada do livro, tem o símbolo lá da Dark Horse, o nome da obra, o nome dos autores e o símbolo da editora. E no fundo há uma série desses textos clássicos comentando, elogiando a obra. E daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais sobre ela. E basicamente é isso, é uma história de terror protagonizada por pets, né? Basicamente, inicialmente é um grupo de cachorros e há um gato que se junta a esse grupo, né? Que se não me engano é o órfão, porque eles têm nomes, enfim, né? De Bugs, branquinho, vermelhinho, sabe? Caçador, é, enfim, né? São nomes que geralmente as pessoas dão a pets, então nenhum deles tem um nome excessivamente elaborado. Como disse, é o vermelhinho, é o branquinho, é o caçador, é o órfão. Assim, é uma coisa aparentemente tola. A Jill Thompson tem esse desenho assim mais fofo, né? Mais teen. Mas mesmo esse tema, né? São pets que se envolvem em aventuras. Todos eles têm nomes, obviamente, né? De que geralmente as pessoas dão a animais de estimação. Então não há nada muito elaborado. Há o Cão Sábio, que é um dos personagens que aparece logo na primeira edição. Acho que logo na segunda página ele aparece, né? O Cão Sábio. E enfim, é isso. São histórias de terror protagonizadas por pets. Pronto, é só isso. Esse é o mote da revista. Aparentemente é algo simples, mas o roteiro é muito bem escrito. Logo na primeira edição, há um grupo aqui de pets, né, de cãezinhos e cachorros da vizinhança, são 5, 6. Eles se reúnem e começam a uivar, porque eles estão com um problema e o pai de um deles, acho que é o Bugs, ensinou para ele, quando ele era um filhotinho, né, de que quando eles tivessem um problema, eles poderiam chamar ajuda, pedir para ajuda, porque vinha esse cão sábio. Eles chamam essa ajuda, aparece esse cão sábio que dá algumas dicas para eles de como resolver um problema. Porque a casa de um dos cãezinhos, né, que eu acho que é o branquinho, ela está mal assombrada, né? À noite ele escuta ruídos na casa dele. Então eles chamam esse cão sábio e esse cão sábio o ajudam a exorcizar o espírito de um cachorro que foi enterrado naquela casinha. Pronto. Essa é a história que é contada na primeira edição aqui dos Rituais Animais. Como eu disse, todas as histórias são simples, mas elas são contadas de uma forma tão envolvente. E os personagens que são aparentemente simples, como eu disse, né? É o órfão, o Bugs, o branquinho, o vermelhinho, o caçador. Sabe, são nomes assim bem ridículos, que é o que geralmente as pessoas dão para os seus
pets, né, para os seus animais domésticos. Mas ao longo das edições, o roteirista, que é o Evan Darkin, ele acaba, entre aspas, aprofundando a personalidade desses personagens e colocando elementos extras. Porque ele diz, olha, existe uma ordem formada por pets que ajuda a livrar os animais ou as vizinhanças de assombrações e elementos sobrenaturais. São os cães sábios, né? E logo, acho que na segunda edição, que eles se confrontam com um grupo de bruxas que faziam sabá. Então eles usam esse gato que aparece, né, o órfão, para se introduzir ali entre os familiares das bruxas, né, para atrapalhar o ritual que elas faziam na cidade de evocação de uma divindade felina ancestral, que é Sekhmet. E daí segue as histórias. Então, à medida que as edições vão se sucedendo, o Evan Darks coloca elementos cada vez mais complexos e cria um universo à parte aqui desses pets que investigam o sobrenatural. Lembra muito, provavelmente, séries como Sobrenatural, as histórias do Hellboy ou do Arquivo X, etc. Quem gosta desses seriados de TV, eu acho que gostaria muito dessa série aqui, do Rituais Animais. E também quem gosta de pets, né? Porque apesar que da Jill Thompson, ela não tem uma preocupação em realizar uma arte que seja, entre aspas, realista, né? Mas a forma como ela desenha os animais, né, acaba, entre aspas, tornando evidente a quais raças, né, que esses pets pertencem, né? O Husky, né? O Doberman, o pastor alemão, o Dálmata, etc. Você vai observando os cãezinhos, identificando quais são essas raças, e a mesma coisa acontece com os gatos, né? E os ratos, que aparecem na história também. Então, vou mostrar de novo, antes de encerrar, que é Rituais Animais. Esse aqui é o volume 1. Como eu disse, ele tem 160 páginas de história, mais um caderno de extras, que deve ter mais 20 páginas, que tem algumas entrevistas. Não, é um pós-fácil do Evan Darks, que é o roteirista. Há uma mini biografia tanto do Evan Darks quanto da Jill Thompson. E tem algumas páginas com estudos de personagens e com as capas das edições originais, né? Porque, como eu disse, essa edição aqui reúne, acho que são 7 edições dos Rituais Animais. Eu vou mostrar algumas páginas só para vocês terem uma ideia de como é a arte da Jill Thompson e para ver que de fato se trata de aventuras protagonizadas por pets, né? Então, assim, quem gosta de animais de estimação, né? E fica imaginando o que o seu pet faz quando você não está por perto, né? Então, assim, aparecem duendes, lobisomens, bruxas, é, seitas que são compostas por ratos que vivem ali no submundo, né? Zumbis. Assim, é muito bem construído o roteiro da história, e mesmo que o argumento seja simples, são pets que se veem envolvidos em tramas do sobrenatural. Com o passar do tempo, ela acaba apresentando um desenvolvimento que é muito agradável. Aqui é a cena dos cachorros zumbis, né? Que vão atazanar aqui os pets durante uma determinada edição, né? Deixa eu tentar mostrar mais algumas páginas. A famosa chuva de sapos, né? Que é relatado no Livro dos Danados, né? Que é o livro famoso que trata do insólito, né? Do fantástico. E repetindo, e no final um caderno de. Ah, deixa eu mostrar essa cena aqui com os ratos, que é muito impactante. E no final tem um caderno de extras, né? Com as, com as capas originais, né? Das edições aqui dos Rituais Animais. Aí, como eu disse, no Brasil saíram 3 desses encadernados, né? E a promessa é que saia mais um no próximo ano, porque ela continua a ser
publicada pela Dark Horse lá nos Estados Unidos. Agora, assim, é uma das coisas que eu recomendo com mais força, porque o desenho da Jill Thompson é excelente, o roteiro desse Evan Dorks é igualmente instigante, né? E por mais que o mote da história seja simples, são pets que se veem envolvidos com elementos sobrenaturais, né? Como lobisomens, zumbis, sabás de bruxas, né? Mas com o transcorrer da série, o roteirista, né, que é o Evan Dork, ele acaba acrescentando elementos outros que tornam a história muito atrativa, né? Realmente, infelizmente, o livro é mais curto do que deveria, apesar de ter 160 páginas, mas a arte aqui dessa Jill Thompson, repetindo, é excepcional. O roteiro aqui do Evan Dorcas, muito melhor. Sim, vale muito a pena aqui encontrar. E olha que é um livro de 2007, já teve inúmeras reimpressões. Eu acho que eu comprei aqui já a terceira reimpressão. Acho que ainda tem disponível lá na Amazon e algumas comic shops, né? Algumas livrarias especializadas desses produtos nerds, né? O Geeks. Vale muito a pena. E ainda essa semana eu vou ler os outros dois para comentar, porque eu fiquei muito curioso, né? Para saber sobre o desenvolvimento, né? Desses animais. Eu ouvi até falar que o próprio Hellboy aparece em um desses volumes, né? Então eu fiquei muito curioso para acompanhar a participação do Hellboy nessas desventuras aqui dos pets, aqui da. É Bilden Hill, acho que é isso o nome do bairro que se passa a história. E por enquanto é só, porque meu vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, né? Até a próxima leitura, que eu já comecei a ler, mas infelizmente hoje eu tive uma reunião. Não sei se vai dar para concluir as 400 páginas desse outro gibi que eu estou lendo. E eu ainda tenho as aulas da faculdade até as 10h40 da noite. Então, nos intervalos, eu vou aproveitar para ler. Por enquanto é só. E até a próxima leitura, né?